Band News ANEFAC. Olá, tudo bem? Enfim, chegamos ao grande dia. Se você está escutando esse podcast na data de lançamento, 15 de outubro, é o dia da entrega da 23ª edição do Troféu Transparência, o prêmio ANEFAC, FIPECAF e Serasa Experian. Ao longo dos 31 episódios anteriores, eu conversei por aqui com as empresas ganhadoras, parceiras da ANEFAC nessa iniciativa, patrocinadores e também integrantes da comissão que avalia as empresas mais transparentes do país. Tudo isso, claro, você pode acompanhar no site da ANEFAC, da Band News FM e também do Spotify. Todos os episódios estão por lá. Mas agora é hora de focar na cerimônia que acontece em São Paulo hoje à noite, a grande noite de premiação. Eu conversei com o presidente nacional da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Milton Toledo, e você acompanha esse bate-papo a partir de agora. Milton, primeiro, muito obrigado por mais uma vez conversar com a gente. Sandro, nós da ANEFAC já agradecemos a oportunidade de estar conversando com vocês de novo. É um trabalho enorme, eu pude em mais de 30 episódios do podcast entender um pouco da dimensão do Troféu Transparência, e claro, todo mundo que está escutando a gente, como é que você chega aí na semana, nessa data de entrega do Troféu Transparência? A sensação é de trabalho realizado? Até queria fazer um parênteses aqui, aproveitando o teu comentário. O podcast Band News ANEFAC é uma novidade, então até para que as pessoas conheçam, quem não teve a oportunidade de escutar os podcasts, onde teve relato dos ganhadores, relato das pessoas envolvidas no prêmio, contando muita história, contando muito detalhe, tentando demonstrar o quanto importante é esse prêmio para o momento atual que o Brasil vive. Então, fazendo parênteses, quem não teve a oportunidade de escutar, puder gastar um tempinho escutando, eu acho que vai ter muita informação relevante a receber. Então, hoje nós estamos aqui no dia 15 de outubro, praticamente 100% das empresas foram visitadas. Nosso objetivo ao visitar de forma prévia é comunicar inicialmente o prêmio, colher informação, tirar selfie das pessoas, dos ganhadores, permitir que não só o gestor, né, nós enquanto uma entidade executiva, não permitir que não só o gestor, mas também que o público, o time seja envolvido, né, então a nossa preocupação muito em valorizar o executivo, é uma primeira etapa cumprida, e hoje é o dia de celebrar e dar continuidade a essa premiação e concluir esse ciclo, né. Mas hoje é a continuidade de um trabalho que a gente já começou alguns dias atrás, você acompanhou muito bem aí boa parte disso. Então é a confirmação e a celebração, é o dia de festejar hoje, entregando oficialmente aí o prêmio para cada uma das empresas que foram destaque aí dentre as ganhadoras do Troféu Transparência. E tem muita expectativa também, né, Milton? Porque a gente tem a lista das empresas ganhadoras, mas teremos o anúncio dos grandes destaques do ano, certo? Bem lembrado, cada categoria é eleito uma ganhadora, que nós mesmos da ANEFAC não sabemos, só a comissão jogadora, e sempre há uma expectativa, né, porque como dentre essas ganhadoras não há um ranking, né, elas são todas ganhadoras, é importante, já é uma satisfação muito grande, né, a gente imagina para quem ganha estar dentre essas ganhadoras, mas sem dúvida ser destaque numa categoria, dado a quantidade de empresas que existem no Brasil, é de suma importância para todas elas, né? Então sempre há uma ansiedade, sempre há uma expectativa, todos confiam que tem potencial e realmente tem para chegar entre o destaque de cada categoria, mas isso a gente só vai saber no finalzinho da cerimônia de hoje, e a gente torce aí para que a melhor seja eleita, e normalmente é assim que tem acontecido todos os anos. Milton, 23 anos depois do primeiro Troféu Transparência, como é que você analisa a cultura da transparência, esse cenário lá atrás, hoje em 2019 e olhando já para os próximos anos? Então, a gente repetiu aí durante as visitas que a gente tem feito, no material de comunicação nosso, a expressão ali, o Brasil quer transparência. E nunca foi, a gente repete isso há mais de 20 anos, como você falou, mas nunca foi tão verdade essa exigência, né? Então a verdade é que a gente passa por uma transformação e ninguém mais tolera a falta de transparência.
Então, se eu sou executivo de uma companhia que mesmo não tivesse obrigação de compartilhar os dados com o mercado, né, eu gostaria de tentar fazer isso, né? E se eu já, por algum motivo, sou obrigado a publicar os dados, que eu não ficasse limitado a cumprir só uma tarefa, tentasse fazer de uma forma melhor, com tantas transformações que o Brasil passou e que o mundo passou. Daqui a um tempo, daqui a poucos anos, isso vai ser uma exigência de todas as empresas, né? Não tem só porque o grupo de empresas é obrigado a publicar. Então, isso não tem um caminho sem volta. As pessoas, os cidadãos, quem investe, exige transparência, né? Motivado por isso, por aquilo, mas exige transparência. Então, essa transformação, eu, enquanto executivo lá, gostaria muito de estar participando de forma ativa disso, né? Então, essas empresas que hoje vão receber seus prêmios, elas estão confirmadas ali que elas, além da obrigação, elas estão tentando fazer de uma forma melhor, né? Então, tem empresas aí que fazem parte das ganhadoras que já ganham há mais de 10 anos, mais de 15 anos. Então, isso demonstra um compromisso muito grande com muito além da obrigação, né? O país passa por essa transformação, é um caminho sem volta e é uma preocupação que tem que fazer parte da pauta de qualquer executivo que queira ter uma história, que queira marcar presença nas empresas. Então, a gente enxerga que cada ano que passar vai ser mais comum as empresas publicarem seus dados, mais comum as empresas estarem preocupadas com a questão da transparência e não tem mais volta, né? Então, se você é um executivo, se você faz parte do mercado, isso tem que fazer parte da sua preocupação, parte do seu dia a dia, não como diferencial, e sim como uma coisa comum ali que você obrigatoriamente tem que apresentar os dados e apresentar da melhor forma que você conseguir se comunicar com quem de alguma forma tem algum interesse na sua empresa. E para a gente fechar, Milton, queria te pedir para passar um recado, dar uma mensagem para quem está escutando a gente, executivos, para as empresas em geral. Nosso intuito é sempre melhorar. Quem entrou na lista das ganhadoras quer melhorar para o ano que vem. Quem não entrou quer entrar. Como você falaria, olha, onde é possível melhorar? De que forma a gente pode ser ainda mais transparente, olhando o Troféu Transparência 2020, mas como você falou, a cultura como um todo? Essas demonstrações, elas são de acesso público, né? Então todas as pessoas têm acesso. Com relação à melhoria de alguns pontos, a gente vai provocar ao longo do ano, ter uma atividade já prevista aqui para novembro, onde a gente convida as ganhadoras para que, mais do que a ANEFAC, mais qualquer empresa aí, ou entidade que é intermediária, que a própria empresa esteja interagindo com esses possíveis ganhadores. A gente já teve uma prática o ano passado, que foi muito rica, né? Isso é feedback das empresas que participaram, tanto aquelas que, mesmo como ganhadoras, quiseram colaborar com quem contar como elas fizeram, o que elas fizeram diferente, e aquelas que estavam ali escutando. Então, a minha sugestão quanto à melhoria de processos, aí, se isso é uma preocupação, e isso que você falou é verdade, as empresas estão interessadas em como fazer para fazer parte daquelas empresas que são reconhecidas aí como transparentes no mercado, participar dessas atividades que a ANEFAC vai fazer, né? Onde ela vai ter a possibilidade de escutar das ganhadoras, de interagir com as ganhadoras, tirar dúvidas e comentar os pontos de dúvidas, e a gente vai tornar isso de forma recorrente aí para poder colaborar, porque, voltando àquilo que a gente afirmou no começo, o importante é que a gente, enquanto entidade, a gente colabore para que as empresas, no geral, elas tenham, seja consenso, essa necessidade de trabalhar a transparência. Com certeza. Milton, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Claro, amanhã aqui a gente acompanha no podcast quem são os destaques, fala um pouco mais sobre as empresas ganhadoras do Troféu Transparência 23ª edição. Milton, bom evento para você. Até uma próxima. Um abraço. Muito obrigado pela colaboração e acompanhe pelas mídias aí o evento, e quem estiver participando ali de forma presencial, vamos pôr pela mídia, a gente vai soltar muita informação e eu tenho certeza que algumas informações possam ser relevantes para todas as empresas. Tá? Muito obrigado, viu, Sandro?
Durante toda essa temporada do podcast Band News ANEFAC, com foco no Troféu Transparência, eu também tive a oportunidade de falar com muita gente que contribui de maneiras variadas para levar adiante o principal prêmio de transparência empresarial do país. Se você ainda não conseguiu ouvir todos os episódios, eu separei uns trechinhos dos melhores momentos dessas conversas, começando com o professor da PUC de São Paulo, diretor da FIPECAPF, Fernando Múrcia. A gente falou sobre, por exemplo, a análise das demonstrações financeiras e o que é levado em conta na hora de escolher as mais transparentes. Primeiro passo, a empresa tem que cumprir, digamos assim, um mínimo obrigatório. Mas para ganhar o prêmio, você tem que divulgar informações adicionais, por exemplo, de natureza ambiental, de natureza social, seu compliance, governança corporativa. E isso inclui informações boas e ruins. Então, uma coisa que a gente olha muito também é o seguinte: aconteceu um evento negativo com a empresa, ela está divulgando isso, e a gente faz um cruzamento também das informações que saem na mídia para ver se a empresa ela também está divulgando isso. Eu também conversei no episódio de número 3 com a diretora de Operações e Dados da Serasa Experian, a Leila Martins. Ela destacou, entre vários pontos, a importância de premiar os bons exemplos. A partir do momento que você prestigia quem faz bom trabalho, automaticamente você está dando bom exemplo e você está estimulando para que isso aconteça cada vez mais. Eu acho que a gente, como segmento, como empresa, tem obrigação de prestigiar quem faz direito às coisas. E isso é muito legal. A gente normalmente fala de quem faz o lado ruim, das empresas que não fizeram o seu trabalho, que tiveram problemas, quando a gente também tem que prestigiar, na verdade, quem faz direito. Outro convidado no nosso podcast, episódio 23, presidente da MicroStrategy Brasil, Celso Oliveira, que falou sobre as ações da companhia para auxiliar e buscar a cultura da transparência. As nossas soluções vão desde a parte da integração dos dados, ou seja, coletar os dados das mais diversas fontes. Isso vem para uma camada de governança, onde esses dados acabam sendo definidos, digamos, como a verdade única da companhia, e depois esses dados podem ser consumidos nas mais diversas formas. Quando a gente fala em transparência, eu estou falando em apresentar os dados de maneira clara, no final das contas, buscando credibilidade daquela informação. No episódio 25, minha conversa foi com o sócio da BDO, Francisco Reis, que destacou os trabalhos feitos pela empresa, consultoria e auditoria. Os projetos são os mais diversos possíveis. Você pode estar sendo contratado para fazer uma auditoria sobre, emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis para fins regulatórios, para fins de governança, para fins de negociação. Tudo depende do objetivo. Além da auditoria, você também pode estar fazendo um trabalho de reorganização societária, implantação de conceitos de governança, de análise de controles gerenciais da empresa. No episódio anterior a esse que você está escutando, meu convidado foi o líder de auditoria da EY Brasil, Cláudio Camargo, que falou sobre consultoria e auxílio para a tomada de decisões dos executivos. Vou dar um exemplo. Digamos que uma empresa tem área de compras, área de vendas, área de recursos humanos, a área financeira, a área de ativo mobilizado. Nós vamos às empresas e entendemos como é que esses processos são conduzidos na empresa, quais são os controles que existem em diversas áreas de processo da empresa, de forma que se esses controles nós testamos, eles funcionam, as informações que chegam à contabilidade, que chegam de uma forma com mais qualidade, nós não olhamos tanto a contabilidade. E ainda tem 2 entrevistas que você vai acompanhar até o final dessa semana, mas eu separei uns trechinhos para você escutar agora, começando com o Rogério Garcia, que é sócio da KPMG e que falou sobre a análise para a estruturação de uma empresa. Como é que é feita essa análise? De que forma a KPMG ajuda nesse processo? Muitas vezes é difícil entender em que momento a companhia está, entender como ela se compara com terceiros, como ela se compara com os seus pares e também como ela se compara com as legislações em que ela está subordinada. Então, é parte também dos nossos serviços ajudar
a trazer um entendimento geral sobre como isso funciona, como fazer melhor, como estruturar, por exemplo, um sistema de informação, como estruturar um processo de relatórios financeiros, como estruturar uma área tributária, quem são as pessoas. E também tem a Deloitte, representada aqui no nosso podcast pelo Marcelo Magalhães, sócio-líder de Audit e Assurance da companhia, que falou sobre a importância de juntar um time diverso para atuar nas auditorias e consultorias. Hoje, num processo de auditoria, por exemplo, não tem como não ter especialistas aí de outros negócios, dos nossos consultores tributários para analisar as questões fiscais de uma empresa, o nosso pessoal de risco, né? E o nosso pessoal também de Financial Advisory, com questões relacionadas muito a valor justo de instrumentos financeiros ou de assuntos que requeiram aí uma especialização maior aí nessas questões de valorização de ativos. É isso, ponto final, especial do dia da entrega do troféu Transparência. Claro que eu vou acompanhar tudinho, trago no próximo episódio os detalhes da cerimônia e os destaques do ano. Redes sociais, você pode acessar